Fala galera das Tela Vista, hoje é uma das maiores rivalidades dos anos 80, que talvez muita gente nem saiba que era uma rivalidade entre Stallone e Schwarzenegger. É verdade que os caras não se suportavam nos anos 80, é verdade que eles inventavam fofoca um do outro. Vou falar sobre tudo isso no vídeo de hoje das Tela Vista. Mas antes de tudo, se você chegou de alguma indicação do YouTube, blogs, etc., se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Tudo começou lá em 77, quando eles se conheceram no Globo de Ouro, né? Eles dividiram uma mesa lá no Globo de Ouro, os dois estavam concorrendo. O Stallone já era famoso por causa do rock. O Schwarzenegger estava ali no início de carreira, foi ali que eles tiveram os primeiros contatos, né? Daí então não se ouviu falar muito sobre eles terem algum contato, etc. Até que em 85, durante a divulgação lá do Comando para Matar, o Schwarzenegger disse que ficaria irritado se comentasse o nome dele junto com o Stallone, porque o Stallone usava dublê de ação e ele achava isso um absurdo e ele não usava. Não briguem, pessoinhas. E ainda em 85 saiu o Rocky 4, que muita gente, a imprensa ficou especulando que era uma sátira, o vilão do Rocky 4, né, o Ivan Drago, era uma sátira ao Schwarzenegger, porque ele era um cara, um russo, né, que tinha aquele sotaque carregado, aquela fala meio robótica, e era um cara que não tinha muitas palavras. Então, alguns meses depois, o Stallone casou com a Brigitte Nielsen, que é aquela que faz a Ludmilla Drago, que fez o Stallone Cobra também, fez o Tira da Pesada. A história toda que rola é que o Schwarzenegger empurrou a Brigitte pro Stallone, porque o Schwarzenegger teve um caso com ela, segundo ele conta no livro dele, né, que ele, inclusive eu tenho aqui, é o livro Autobiografia dele. E ele teve um caso com ela lá durante a gravação do Red Sonja, mas só que o Schwarzenegger é casado com a Maria Shriver, né? Que ele ficou inclusive durante muitos anos, a Maria Shriver, que era da família Kennedy. E o Schwarzenegger queria se livrar da Brigitte porque ela era problemática, e algum tempo depois o Stallone também descobriu isso. E ele teria mexido os pauzinhos aí nos bastidores para a Brigitte conhecer o Stallone, porque ele achava que o Stallone tinha um perfil que ia gostar da Brigitte, enfim, que ia querer ficar com a Brigitte. Dizem que o casamento do Stallone aconteceu porque o Schwarzenegger deu meio que um empurrãozinho ali. Em 87, o Schwarzenegger deu uma entrevista para Playboy dizendo que ele tentou até ser amigo do Stallone, mas que eles não se davam bem, eles não se encaixavam e que o Stallone trazia más vibrações para ele, por isso ele não queria ter muito contato ali com o Sly, enfim. Em fevereiro de 88 apareceu uma das coisas mais pesadas dessa briguinha deles aí, porque o Stallone resolveu dar um troquinho ali no Schwarzenegger. O The New York World publicou uma matéria que dizia, inclusive um título meio sensacionalista, né, o passado nazista de uma estrela de Hollywood. Acontece que nessa matéria eles diziam que o Schwarzenegger na adolescência era um admirador do Hitler, né, que ele tinha pôster do Hitler, que ele, enfim, que ele seguia toda a doutrina do Hitler, e que o pai do Schwarzenegger foi um cara que trabalhou nos campos de concentração e que levava os judeus lá para os campos de concentração e etc. Segundo o que se apurou depois, foi lançada pelo próprio Stallone para o jornal publicar, enfim, para queimar o Schwarzenegger naquela época. Em setembro de 88, The New York Post, que é um jornal um pouco mais conceituado do que o The New York World, publicou que o Stallone chegou numa balada lá em Nova York e que lá ele viu que tinha uma foto do Schwarzenegger na parede e que isso gerou um belo de um chilique nele, na equipe toda, e ele pediu para tirar aquela foto de qualquer jeito, senão ele nunca mais voltaria na tal da balada. O dono, que sem querer deixar o Stallone nervoso, um dos maiores astros da época, ele acabou tirando a foto e o Stallone ficou numa boa. Em 89 começou uma série de menções um do outro nos filmes. Na verdade nunca acabou, porque depois eles continuaram fazendo, enfim, chegou até um momento que a gente vai falar sobre eles terem feito filmes juntos, mas eles começaram a fazer uma série de menções, algumas provocações um ao outro, enfim. No Tango e Cash tem uma cena lá, se vocês lembram aquele vilão que tinha um queixo gigantesco assim, tem a cena que o Stallone puxa ele contra a grade, né? Que o Stallone bate ele contra a grade. Yes, yes, I love John Conan the Barbarian.
Já no Pare Senão Mamãe Atira, a mamãe, né, diz lá para algum dos bandidos, ela fala I'll be back, que é a frase clássica lá do Schwarzenegger no Exterminador, no que o Stallone responde, quem fala I'll be back são exterminadores e não o policial. E tem o Demolidor também, onde o Stallone fala lá sobre a biblioteca Schwarzenegger, né? Ele tira meio que um sarro das intenções políticas que o Schwarzenegger realmente acabou confirmando depois, falando que o Schwarzenegger teria sido o presidente dos Estados Unidos lá, num caso super hipotético, já que ele não pode ser presidente porque ele é austríaco, né? Hold it. The Schwarzenegger Library? Yes, the Schwarzenegger Presidential Library. Wasn't he an actor when you... Stop. He was president? Lá no True Lies, aí, indo pro outro lado dos filmes do Schwarzenegger, quando a Jamie Lee Curtis descobre lá que o marido dela é um super espião, enfim, que faz coisas que ela não imaginava, ela fala, meu Deus, eu me casei com o Rambo. Lá no Grande Herói, tem uma cena que o menino entra na locadora, é muito nostálgico ver essa cena hoje em dia, e ele vê o pôster do Exterminador do Futuro, mas só que o Exterminador do Futuro, nesse pôster, não é o Schwarzenegger, é o Stallone, e o moleque fica meio assim, peraí, tá errado. No, it isn't possible. What's not possible? He's fantastic. This is his best performance ever. Em 1990 se viu um primeiro momento de descontração entre a dupla ali, né? Os dois astros de ação. Eles brincaram lá em Cannes, eles tiraram uma foto dançando lá, né? Os dois com camisa florida, enfim, meio em clima de férias. Inclusive essa foto eles reproduziram muitos anos depois e foi o primeiro momento em que se falou, pô, os caras pelo menos estão conversando ali, né? Já não tá mais aquela coisa do nazista, do que usa dublê, entendeu? Já não tá mais tão assim, né? Uma história confirmada recentemente, mas que já rolava ali na época, é sobre o Pare Senão Mamãe Atira. O Pare Senão Mamãe Atira é um filme horroroso. Vou ser sincero, é um filme horroroso. E o próprio Stallone fala que é um filme horroroso. Ele fala que é o pior filme da face da Terra, do sistema solar, incluindo os filmes de ETs que ele nunca viu. Isso foi frase do próprio Stallone. E o Schwarzenegger confirmou recentemente que ele meio que fez o Stallone pegar esse filme, porque ele leu o roteiro e viu que era horrível. E inclusive o Schwarzenegger reconhece que ele fez muitos filmes ruins também. Ele falou, não, eu fiz muitos filmes ruins, mas esse era muito ruim. Então quando ele viu que esse roteiro era muito ruim, o que ele fez? Ele lançou na imprensa que ele queria o papel, mas só que para os produtores ele cobrou um cachê absurdamente alto para eles não pagarem mesmo, para eles irem para o Stallone e falar, se você aceitar tanto, você faz o filme. Então ficou aquela pressão, o Schwarzenegger falando para a imprensa, não, eu quero o papel, eu quero não sei o que, eu vou fazer. O Stallone se sentiu pressionado e acabou pegando o papel, até por um preço mais barato do que o Schwarzenegger tinha chutado, porque o Schwarzenegger chutou alto para não pegar, né? E acabou dando naquilo, acabou dando no filme que o Stallone mais detesta, e o Schwarzenegger reconheceu que se divertiu. Quando soube que o Stallone tinha assinado o contrato pro filme, ele falou yes, peguei o cara, porque o Stallone acabou se ferrando mesmo, né? Tem a história do Planet Hollywood, de 91 mesmo. Eles abriram Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis e Demi Moore se juntaram para abrir a rede, né? Abriu as franquias lá do Planet Hollywood, que era um restaurante inspirado em sucessos de Hollywood. Então, uma das características dele é que em cada região ele tinha um padrinho. Por exemplo, se abrisse um Planet Hollywood lá em Hong Kong, o Jack Chan ia ser o padrinho desse Planet Hollywood, enfim, ele ia na inauguração, ia fazer toda a festa deles lá. E aí na época a imprensa começou a falar, pô, os caras estão juntos, então é tudo publicidade, sabe? Os caras, na verdade, estão fazendo essa rivalidade para poder se promover um ao outro. Passaram-se os anos, o sucesso dos dois foi diminuindo, a gente sabe, né, que aquele do meio dos anos 90 para o início dos anos 2000, os dois já não emplacavam tanto, né? E aí, em 2003 teve a história que o Schwarzenegger foi se candidatar a governador, né, naquela eleição emergencial que teve lá. E o Schwarzenegger chamou o Stallone para participar da campanha, para participar de alguns eventos, etc. E aí o Stallone, não, tô fora, não sei o que e tal. Mas só que a mulher do Stallone falou, pô, o cara tá tentando se aproximar, pô, o cara tá tentando fazer uma meia-culpa ali, já passou tanto tempo, vamos lá, não sei o que. E aí o Stallone acabou ouvindo a esposa dele
e resolveu entrar na campanha. Inclusive, na campanha de reeleição, Stallone chegou até a doar dinheiro para o comitê eleitoral do Schwarzenegger, e dizem que ali foi o ponto de ruptura, foi o ponto em que eles começaram a se dar melhor, em que eles realmente se aproximaram e começaram a conversar mais. Ainda continuando, né, nessa história do ponto de ruptura, em 2005, que o Stallone estava lá gravando o Rock Balboa, Rock 6, né, que é um dos melhores filmes aí da Terra, o Arnold Schwarzenegger foi lá no set, agradeceu o Stallone porque ele estava gravando ainda em Los Angeles, né? Porque a grande maioria das produções tinha saído até dos Estados Unidos, tinha ido para o Canadá, Austrália, etc., onde os impostos eram menores, mas o Stallone, como bom patriota, se manteve nos Estados Unidos, o Rock Balboa, como um bom americano, se manteve nos Estados Unidos, e o Schwarzenegger foi lá agradecer pessoalmente a ele por ter mantido as gravações lá. Veio 2010, veio aquela super ideia do Stallone e dos mercenários, de juntar todo mundo, juntar todos os brucutus, e a gente viu pela primeira vez uma cena de Stallone e Schwarzenegger e de quebra o Bruce Willis ali, né, no church, na igreja, né? Big Barney Ross. Bigger Trent Mouse. What are you doing? Praying for Brooke? Could be. Have you been sick? You lost weight? Really? No. E foi uma participação que o Schwarzenegger não cobrou nada para fazer, inclusive no primeiro filme, e depois ele voltou para os outros, né? No 2 ele participa bastante, já tem um monte de frase de efeito, já brinca com as frases dele mesmo. No 3 ele também já participa bastante, enfim. E isso prova que aquele início lá, aquela história da campanha, realmente deu um ponto de quebra entre eles, né? Eles começaram a se conversar e até saiu o filme juntos, né? Então em 2013 tivemos realmente o ponto em que você fala, acabou a briga entre eles, e é uma briga que eles mesmos reconheceram, tá? Não é a imprensa que inventou, não. O Stallone e Schwarzenegger tem entrevista falando que realmente isso acontecia. E em 2013 eles fizeram Rota de Fuga. Now why? Let's do it. I need a diversion. Okay. You hit like a vegetarian. That was good. What's he up to? Eles protagonizaram um filme junto, que é aquele filme lá na cadeia, enfim, que tem todo um plano para fugir da cadeia, que é muito bom, inclusive, tem um roteiro muito bom, e não fez tanto sucesso nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro acabou fazendo sucesso e mostrou que a dupla Stallone e Schwarzenegger ainda arrebentava paredes, né? Ainda quebrava portões e o pessoal ainda queria ver eles. E chegamos a hoje em dia. Hoje em dia os caras se dão bem. Hoje em dia eles saem juntos, eles fazem cirurgia juntos, eles dançam hula-hula juntos. Let's try it from the top. Coconut, pineapple, coconut, pineapple, mango. Coconut, pineapple, mango. Mango, mango, mango. Alright, let's go back to the front here. Eles fazem de tudo juntos. Eles chegaram naquele ponto meio Silvio Santos, né? Aquele ponto que você já chega na idade ali e toca o foda-se. Vamos lá, vamos dançar, vamos se divertir, enfim. Então eles estão se curtindo, deram declarações recentes. O Schwarzenegger disse que ele fica muito aliviado por isso tudo ter acabado, enfim, por eles não terem mais essa rivalidade, enfim, que era uma coisa que pressionava muito ele, né? Era uma coisa que fazia realmente ele sentir o clima carregado, estavam sempre cobrando dele para fazer mais dinheiro que o Schwarzenegger, fazer mais dinheiro que o Stallone, enfim. E o Stallone também disse recentemente que o Schwarzenegger é um cara sensacional, que faz comédia melhor do que ele, inclusive, que eu concordo até. E acabou. A história, aparentemente, toda aquela relva, aquele resquício dos anos 80 ficou lá nos anos 80 mesmo, pra nossa sorte, né, pra gente que gosta deles. E é isso aí, pessoal, se você gostou do vídeo, God damn it, filho, deixa seu like aqui no canal, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos, vão aparecer alguns vídeos aqui pra vocês, se você quiser dar uma vasculhada aí pra encontrar outras coisas também, fique à vontade, lá na telavista.com.br a gente tem outros conteúdos, né, crítica, notícias, etc. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!